Eu gostaria que você, que é uma pessoa religiosa, principalmente você que é católico, prestasse muita atenção no que nós vamos estudar hoje, porque você é uma pessoa zelosa de Deus, como eu acredito que é, e tem todo o direito de, quando orar, ser atendido. Mas infelizmente tem muita gente que reza com frequência e não consegue nada. A Bíblia afirma que o Senhor nosso Deus é um Deus vivo, que ouve orações e que tem prazer em nos abençoar. Mas as pessoas rezam e não recebem a bênção. Por quê? Porque está faltando um pouquinho de entendimento. Em um dos estudos sobre como entrar no reino de Deus, eu falei que uma das condições a cumprir é não se contaminar. E eu citei o caso de Daniel, que ele não quis se contaminar com o manjar do rei. Eu expliquei que isso para nós é simbólico e representa não só a tradição e cultura e os costumes dos caldeus, mas principalmente a doutrina religiosa que eles seguiam, que era toda ela voltada para a idolatria. A Babilônia, ou melhor dizendo, os caldeus, eram um povo idólatra. Eles não acreditavam em um Deus apenas, mas em vários deuses. E eles acreditavam que os deuses moravam dentro das imagens e que podiam ser invocados com rituais, com sacrifícios. A Bíblia diz que há um só Deus e que ele é Espírito e que ele não pode ser representado por nenhuma imagem ou objeto criado pelo homem. E o primeiro mandamento que o Senhor Deus nos deu é que não fizéssemos nenhuma imagem ou semelhança do que há no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E que não nos encurvássemos a elas. Porque quem acredita em um objeto fabricado por mãos humanas está acreditando numa mentira. Em Êxodo capítulo 20, no versículo 3 ao 5, o Senhor Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Muita gente não está observando este mandamento. E aí reza e não é respondido. Porque ao invés de obedecer a Deus, está aborrecendo ao Senhor. Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, e nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então a Bíblia mostra que adorar uma imagem é um ato que desagrada a Deus. Um ídolo é só um objeto formado por uma pessoa. Ele não pode ver, não pode ouvir, não pode nem falar e nem pode se mover sozinho. Ainda que essa imagem represente alguém muito ilustre, muito santo que viveu no passado, não pode ajudar quem reza para ela. O profeta Isaías falou que adorar ou venerar um ídolo é como adorar um pedaço de lenha. Está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, no versículo 9 ao 19, diz assim: todos os fabricantes de imagem de escultura são mentirosos, e as suas obras mais desejáveis não prestam para nada. E as suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores, preste atenção no que a Bíblia diz, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices
são dentre os homens. Juntem-se todos e levantem-se, e assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força lhe falta. Se não bebe água, desfalece. O artífice em madeira estende o cordel, com o lápis esboça uma imagem, alisa com a plana, marca com o compasso, e faz a semelhança e beleza de um homem, e a coloca dentro de casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro, e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem para o homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta, e coze o pão, e também faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Ele queima metade no fogo, e com isso prepara a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Depois se aquece e exclama: ah, já me aqueci, já experimentei o calor de tudo quanto essa madeira poderia me oferecer. Então, com o resto, faz um deus para si, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige-lhe suas súplicas em oração. Oh, salva-me, pois tu és o meu Deus. Eles nada sabem e nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de ver e os seus corações não conseguem compreender. E nenhum deles atenta para isso, e já não tem conhecimento e nem entendimento para dizer: metade queimei, cozi o pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Então preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Tem muita gente fazendo isso. Esse era o costume daquele povo, e essa mesma doutrina continua dominando em nossos dias. E a maioria das pessoas a seguem por falta de conhecimento da palavra de Deus. A maioria nem de longe imagina que está ofendendo a Deus ao invés de agradá-lo. E se iludem pensando que as suas rezas lhes trarão algum benefício. Se você não quer mais perder nenhuma oração, o segredo é você começar a invocar a Deus em o nome de Jesus Cristo. Quando nós nos reunimos em nome de Jesus e invocamos o poder de Deus, nós podemos estar certos de que algo maravilhoso vai acontecer no nosso meio. Por quê? Porque Jesus afirmou que onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ali ele estará presente. E onde Jesus está, toda a força do inimigo é quebrada. Tudo aquilo que o maligno deseja fazer na sua vida é amarrado, o mal é desfeito e ele tem que bater em retirada. O contrário acontece quando uma pessoa faz uma petição para um santo qualquer. Aquele santo não tem poder nenhum para ajudá-lo. Rezar para qualquer outra entidade, a não ser para o Pai que está no céu, é antibíblico. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Ele disse: vós orareis assim: Pai Nosso que está no céu. Não quer dizer que você tenha que repetir isso, mas ele está ensinando que você deve orar ao Pai que está no céu e a mais ninguém. Mas tem muita gente que acha que não tem nenhum problema seguir outro padrão.
Pois bem, a coisa é muito mais séria do que muitos pensam. O apóstolo João, ele teve uma visão e por ordem de Deus ele escreveu tudo quanto foi mostrado para ele nessa visão. E ele começa escrevendo as revelações da seguinte maneira. Diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3, ele diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o quanto tem visto. Bem-aventurado, quer dizer feliz, aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. No capítulo 17 de Apocalipse, João conta a revelação que ele teve sobre coisas espirituais, que muitos não fazem nem ideia. E fala também da luta dos demônios contra a obra de Deus. João escreveu o seguinte, Apocalipse 17, diz assim: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E então ele me levou em espírito a um deserto. E vi uma mulher montada numa besta, cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, dos mártires de Jesus. Quando vi, maravilhei-me com grande admiração. Ao que o anjo me disse: por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é. Todavia está para subir do abismo e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão quando virem a besta que era e já não é e que tornará a vir. Aqui está a sabedoria, o que faz sentido. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. A besta que era e já não é também o 8º rei, e é do 7, e vai-se para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o poder e a autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá,
porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. E disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a prostituta, e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham o mesmo propósito de chegarem a um acordo e entregarem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então aqui, não deixa dúvida alguma, claramente está falando sobre o poderio e a influência de Roma sobre todos os governos da terra. E fala também da religião, que desde os tempos de Jesus vem dominando sobre os povos e vem perseguindo e matando os seguidores de Cristo. E essa religião, ela é comparada a uma mulher prostituta, que na visão de João está vestida de púrpura, quer dizer roxo, né? E escarlata, que é um vermelho forte, cor de sangue. E está adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Quer dizer, cheia de pompa. É uma igreja cheia de pompa, abarrotada de riquezas. E que vive embriagada com o sangue dos servos do Senhor. Porque essa religião, ela não só perseguiu e matou os discípulos de Cristo, como também assassinou muitos servos do Senhor no decorrer da história. Hoje ela se diz ser a igreja de Cristo, mas ela assassinou muita gente, todos aqueles que se recusavam a adorar os deuses cultuados por essa religião romana, que eram muitos, os quais são vistos por João como muitos nomes de blasfêmia. Como eu ia dizendo, aqueles que se recusavam a adorar os deuses cultuados pela religião romana eram condenados e mortos. Para você não ficar só no que eu estou dizendo, experimente pesquisar na internet sobre o tema Inquisição. E você vai ficar boquiaberto ao ver que através do que eles chamaram de Santa Inquisição, a Igreja Católica matou quase 100 milhões de pessoas que eles consideraram hereges por não venerarem os seus santos. Santos que eles próprios inventaram. Sem falar em milhares de mulheres que foram consideradas bruxas e foram queimadas vivas. O escritor Dambrão, em O Código de Da Vinci, ele declara que a Igreja queimou mais de 5 milhões de mulheres. Todo aquele que se recusava a celebrar o culto tradicional de Roma era considerado herege e era assassinado. E João viu essa mulher, entre aspas, que representa a tal religião, viu que ela trazia na testa um nome simbólico, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Aqui fala de prostituição espiritual. O que isso significa? Significa que além dela não respeitar a Deus como único Senhor, porque ela adora e presta culto a vários outros que ela chama de santo, de senhora, ela ainda faz com que os seus adeptos se prostituam espiritualmente como estes mesmos. Por isso foi escrito na Bíblia. Isso foi escrito na Bíblia, Deus mandou que João escrevesse isso, para que ninguém se deixasse ser enganado. Mas o povo não lê a Bíblia. E por que não lê? Porque já está seguindo um engano. Em 1 de Timóteo, no capítulo 4, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo afirma que essa doutrina é uma doutrina de demônios. É claro que os padres não lêem e não explicam esse trecho da Bíblia para os seus fiéis,
Porque se explicassem isso, todo mundo já teria deixado essa religião. Acho que até ele mesmo, se ele botasse a mão na consciência e visse o que a Bíblia fala a respeito da religião que ele está ensinando para os outros, acho que até ele mesmo já teria saído daí. Mas a Bíblia adverte que se alguém ainda estiver seguindo essa religião, que deixe essa religião imediatamente e se converta a Cristo, para que possa escapar das pragas que virão sobre ela. Isso está escrito na Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 18, versículo 4, diz assim: ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Bom, eu vou parar por aqui. Eu não vou explicar todo esse capítulo hoje, mas o que eu quero destacar para você, o que me chamou a atenção aqui, é o versículo de número 14, que importa para nós hoje. Diz assim, Apocalipse 17, 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Então vamos entender isso aqui. Estes combaterão contra o Cordeiro. A palavra Cordeiro aqui está em letra maiúscula, significando que é Jesus, o Cordeiro de Deus. Estes combaterão contra o Cordeiro. Desde a vinda de Jesus, houve perseguições. Até o dia de hoje ainda há perseguições, tanto da parte humana, como também espiritual. Principalmente da parte espiritual. O tempo todo, preste atenção para você entender, o tempo todo os demônios estão combatendo contra os seres humanos, para roubar, matar e destruir. Porque a intenção do bicho é essa. Então diz aqui, combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Então todo aquele que se levantar contra a palavra de Deus será vencido, derrotado. Porque Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E aqui fala também a respeito daqueles que estiverem com Jesus. Diz assim, vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Os outros não vencem. Só vencem os que estão com Jesus. Quando surgem os problemas, quando surgem as dificuldades, as dores, o sofrimento, as lutas da vida, as pessoas religiosas que não estão com Jesus, mas que estão seguindo religião, essas pessoas não conseguem suportar. Elas se desesperam, elas não sabem o que fazer. As suas rezas não adiantam, porque a sua oração nunca é dirigida ao Pai em nome de Jesus, mas sim aos que eles consideram santos intercessores. Coitados, foram enganados. Eles esperam que Maria interceda por eles. Mas eles não atentam para o fato de que a Maria já morreu, e faz tempo. A Bíblia diz que os mortos não sabem de coisa alguma. Está escrito isso no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 5, diz assim, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então, claro que todos nós sabemos que falar com o defunto é perda de tempo. Você sabe disso, eu sei. Por quê? Porque o defunto não pode nos ouvir. E além do mais, Deus proíbe invocar qualquer morto. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 10 e 11, o Senhor diz, não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador,
que aos que consultam carta, búzios, horóscopo, tudo isso é pecado. Nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Em Levítico 19, o versículo 31 diz: não vos voltareis para os que consultam mortos, nem para os feiticeiros, não os busqueis para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Agora preste atenção. Você sabia que quando você reza Ave Maria, você está invocando um morto? Quando você faz menção do nome de qualquer pessoa, quer seja santa ou não, que viveu no passado, você está invocando os mortos. A Bíblia diz que quem invoca os mortos comete pecado mortal. Se você invoca um morto, você está cometendo um pecado mortal. A Bíblia diz que você está cometendo um pecado mortal. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito na Bíblia. Você sabia disso? O padre alguma vez falou isso para você? Claro que não falou. Então deixa eu ler para você o que está escrito na Bíblia. Em Levítico capítulo 20, versículo 27. Se você quiser, anota aí, que é para você nunca mais cometer esse tipo de pecado. Pedir perdão a Deus, você vai ser perdoado. Agora, nunca mais cometa esse pecado. Está escrito em Levítico 20, 27. Diz assim, anota aí para você ler na sua Bíblia depois, para você não dizer que sou eu quem estou falando isso. Está escrito na Bíblia. Diz assim, o homem ou mulher que consultar os mortos. Preste atenção. Está escrito na Bíblia. O homem ou mulher que consultar os mortos, ou for feiticeiro, certamente morrerá. Cometeu um pecado mortal. Consultar ou invocar os mortos causa morte espiritual da pessoa. Quem faz isso fica separado de Deus. Os que seguem a idolatria estão separados de Deus, até que se arrependam e se convertam. Então, como eu ia dizendo, quando surgem os problemas, quando o diabo se levanta contra qualquer ser humano para roubar, matar, destruir a pessoa, aquele que é religioso não tem como enfrentá-lo, porque está separado de Deus. Mas quem está com Jesus tem o poder para expulsar. E vence em nome de Jesus. Diz aqui, vencerão os que estão com ele. Mas não é qualquer pessoa que diz que está com Jesus que vai vencer. Porque dizer que está com Jesus, quase todo mundo diz. O religioso que não conhece a Bíblia, ele diz que está com Jesus, porque ele vai na igreja, ele reza, e pensa que está com Jesus, mas ele não está rezando para o Pai que está no céu. Ele está rezando para um santo, para uma imagem qualquer. Mas a Escritura Sagrada deixa bem claro aqui. Vencerão também os que estão com ele, com Jesus. Os chamados. Quem são os chamados? São aquelas pessoas que aceitaram o convite de Deus. Quando é que eu aceito o convite de Deus? Quando eu ouço o que está escrito na Bíblia, leio na Bíblia e concordo e aceito aquela palavra. É a palavra de Deus. Aquelas pessoas que abriram o coração para receber a palavra de Deus, Jesus disse em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. O simples fato de você abrir o coração para receber a palavra de Deus, o fato de você não se fechar porque, porque eu já tenho a minha religião, o fato de você colocar a sua religião de lado e receber a palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia, esse fato faz de você uma pessoa chamada por Deus. Muita gente não aceita, não recebe a palavra. A pessoa acha, eu já tenho minha religião, eu tenho meu santo, não fala da minha santa.
está sendo idiota. Tem gente que não faz empenho nenhum de ouvir a pregação da palavra. Tem pessoa que, se você convidar ela para uma festa, para uma balada, para o bordel, ela vai. Se você chamar ela para ir para a boca de fumo, ela vai. Mas se você convidar para ouvir a pregação da palavra de Deus, ela recusa. Não tem tempo. Mas quando a coisa aperta para o lado da pessoa, aí ela quer que Deus tenha tempo para ela. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa chamada por Deus? Quando eu passo a sentir gosto, quando eu sinto prazer pelas coisas de Deus. Se você tem esse gosto, tem esse prazer de ouvir a palavra, de aprender a palavra, pode ter certeza, você foi chamado por Deus. Vencerão também os que estão com ele, os chamados. Não é só chamado. Você foi chamado? Foi. Então, vencerão também os chamados e os eleitos. Não basta ser chamado, você tem que ser eleito. Eleito significa que você já passou pelo processo da conversão. Você já se arrependeu da vida errada, você não quer mais viver daquela maneira errada que você aprendeu. Você agora quer viver de acordo com a palavra. A pessoa que ouve a palavra, entende, vê que está no caminho errado, se arrepende dos erros, se converte ao Evangelho, ela passa pelo batismo nas águas para a remissão dos pecados e ela se torna então uma nova criatura. A partir daí ela busca e vai receber o Espírito Santo. Então, a partir daí, você foi chamado e foi eleito. Está apto para ocupar o seu lugar de filho de Deus. Mas ainda isso não basta para vencer. E diz aqui que você tem que ser o quê? Fiel. Você tem que ser chamado, eleito e tem que permanecer fiel. Quem são os fiéis? São aquelas pessoas que sabem a vontade de Deus e praticam. A pessoa que é fiel a Deus, ela não deixa de cumprir os mandamentos. Ela se esforça para fazer o que Deus manda. Ela não olha para suas próprias condições, mas ela fica firme naquele propósito de servir ao Senhor. E ela sabe que Deus é quem supre as suas necessidades. Aquelas pessoas que estão caminhando sobre aquilo que a palavra de Deus diz, essas vencem qualquer situação. Já a pessoa que é contra a palavra de Deus, que não aceita, que não concorda com o que está escrito na Bíblia, porque ela já tem a religião dela e a religião dela ensinou ela a fazer assim e assim, ela não concorda mais em obedecer à Bíblia, ela quer obedecer primeiro aquilo que a religião dela fala. Então essa vai tropeçar, essa não vai vencer. Vencerão os que estiverem com ele, com Jesus. Aqueles que são chamados, que ouviram a palavra, os eleitos, que têm prazer na palavra, que deixam tudo para fazer a vontade de Deus e que permanecem fiéis a ele. Quem não obedece a Deus peca. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz que aquele que vive pecando é do diabo. Sério isso? Está escrito assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Coisa séria isso. A pessoa que faz o contrário do que a Bíblia ensina, aquela que não respeita a palavra de Deus, essa pessoa está vivendo no pecado. Aqui não está falando da pessoa que uma vez ou outra comete um deslize, não. Está falando daquela que sabe que está na vida errada, não só fisicamente, mas espiritualmente. Sabe que aquilo que ela está fazendo aborrece a Deus. Sabe que a Bíblia diz contra o que ela faz, mas ela quer continuar. Ela não sente a mínima vontade de mudar. Essa, a Bíblia diz aqui que ela pertence ao diabo. Se você sabe que o que você anda fazendo não é bom, não digo só fisicamente, não. Tem pessoas que estão fazendo coisas erradas fisicamente. Mas eu estou dizendo aqui, principalmente, aquele que está seguindo uma doutrina que ele sabe que está contra o que a Bíblia diz. E ele quer continuar fazendo. Então, se você sabe que isso não é bom,
os seus costumes religiosos estão contrários ao que a Bíblia diz, e você não muda, você está vivendo no pecado. E por esse motivo, o que acontece? Diz a Bíblia que você pertence ao diabo. Você não quer vir para Deus, para Ele destruir as obras do diabo na sua vida. Por esse motivo você está sofrendo. Está com problema no lar, na vida conjugal, na vida financeira. Quem sabe até uma enfermidade que não se resolve. Você tem hoje uma oportunidade para se consertar com Deus. Por que eu digo que é hoje? Porque é hoje que você está ouvindo a palavra e Deus está batendo na porta do seu coração. Jesus falou, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta. Então, hoje é a oportunidade que você tem para se consertar com Deus e ficar livre disso tudo. Diz neste versículo que para isso o Filho de Deus se manifestou. Foi por esse motivo que Deus fez chegar até você essas palavras. Foi por isso que Deus trouxe você para ouvir essa pregação. É assim que Deus se manifesta para nós. É através da pregação da palavra. Para isso, está escrito aqui, para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Aqui não diz a obra no singular, não. Ele diz as obras do diabo. Por quê? Porque no início, desde o início do mundo, o diabo fez uma obra que ele enganou Adão e Eva. Adão entregou para o diabo toda a autoridade que ele havia recebido de Deus para dominar sobre toda a criação. O diabo fez com que Adão e Eva desobedecessem a Deus. E ele usurpou do homem toda essa capacidade que Deus lhe havia dado. E o diabo então começou a usar isso contra o ser humano. Começou a fazer as suas obras más. E ele tem feito muitos males na vida de todo ser humano. Mas quando a pessoa deixa de ser uma pessoa religiosa e ela se converte ao Senhor, ela fica livre do poder do inimigo. Quando ela deixa de seguir dogmas da religião e começa a seguir aquilo que a Bíblia ensina, então ela fica livre do inimigo. Por quê? Porque foi para isso que o Senhor Deus mandou Jesus a este mundo. E Jesus, deixando a sua glória, ele assumiu a forma de um homem. Ele foi na cruz do Calvário para morrer no nosso lugar. Ali ele venceu o diabo, despojou ele da autoridade que ele havia roubado de Adão, de forma que hoje o diabo não pode mais colocar em nós nenhuma das suas obras, a não ser que a gente obedeça à tentação dele. Ele não tem mais, a capacidade dele foi tirada, ele foi destituído da sua autoridade, do seu poder. Mas se nós dermos a ele a nossa força, a nossa permissão, então ele vai fazer as suas obras más, através de nós e em nós, porque nós deixamos de respeitar a palavra de Deus. E quando nós deixamos de respeitar a Deus, nós abrimos a porta para ele atuar na nossa vida. Caso contrário, ele não pode tocar em nós de modo algum. Então compete a nós, quando formos tentados, não aceitar a tentação. Então, se até hoje você aceitou a proposta do diabo para fazer coisa que não convém, decida mudar de vida. Confesse a Deus, busque perdão e Deus vai limpar você completamente. Mas seja sincero. Não tente usar de malandragem com Deus, porque Deus conhece o coração. A sua decisão tem que partir do coração. Você tem que decidir de coração. Eu não quero mais seguir coisas enganosas. Eu quero obedecer o que está escrito na Bíblia. Então, mesmo que você esteja gostando da coisa errada, tome a sua decisão. Eu não vou continuar no erro. E não continue mesmo. Quando você decidir de verdade seguir ao Senhor, o diabo perde a capacidade de te atingir. Então creia, porque não importa o que o diabo já tenha feito na sua vida. Todas as obras dele, quando você se entrega a Jesus, elas são imediatamente desfeitas. Está escrito, para isso o Filho de Deus se manifestou. Ele veio como Cordeiro de Deus para ser sacrificado. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Isso significa todas as obras do diabo. Então se examine. Qual é a obra que o diabo está fazendo na sua vida? O que ele está fazendo
Que obra ele faz você andar nela? É um vício? É um mau costume? É um desejo ilícito? É um desejo de vingança? É uma mágoa? Um ressentimento? Ou ele tem feito você uma pessoa religiosa que se encurva diante de uma imagem, de uma estátua, sabendo que isso aborrece a Deus? O que ele tem feito na sua vida? Examine você e veja, porque por essas coisas ele tem conseguido roubar a sua felicidade, a sua paz, a sua saúde, a sua prosperidade. Porque Jesus afirmou que o diabo, ele sempre vem para quê? Para roubar, para matar e para destruir. E veja então o quanto ele já fez na sua vida e tome a sua decisão. Se você quiser, todas essas obras malignas poderão ser desfeitas agora. E daqui a pouquinho nós vamos orar, mas a oração só vai funcionar para aquele que tomar uma decisão verdadeira. A partir de agora eu vou ser de Jesus, você tem que tomar uma decisão. Porque se você continuar dando ao diabo o poder para agir na sua vida, ele vai continuar. Na verdade, Jesus já desfez as obras do diabo quando ele foi crucificado. Mas a pessoa, quando ela obedece à tentação para pecar, ela está recriando as obras do diabo sobre ela. Ela está abrindo a porta para o mal entrar e ela traz sobre si a maldição. E por falar em maldição, eu ensino no vídeo 304 como tirar a maldição da sua casa. Anote aí para você assistir esse vídeo mais tarde. Se você não assistiu ou se você já assistiu e não se lembra, anote, é o vídeo 304, assista de novo. Só vence as lutas aqueles que estão com Jesus. Os chamados, os eleitos e os fiéis. Aqueles que não estão com Jesus não vencem. Mas os que estão vencem. Os que buscam fazer a plena vontade de Deus, vencem. Se você estiver com Jesus, você vencerá. Em todos os vídeos eu tenho orado para Deus abençoar. E eu sei que muita gente tem sido abençoado, mas alguns, infelizmente, ainda continuam sem receber a bênção. Por quê? Porque continuam deixando brecha para o mal entrar. Eu vou repetir mais uma vez. Só vence o mal os que estão com Jesus. Os chamados, eleitos e fiéis. Você hoje foi chamado. Se você vai ser eleito e fiel, vai depender de você. Agora, lembre de uma coisa. Os demônios, eles estão o tempo todo combatendo contra o povo de Deus. E nós não podemos nos acomodar. A nossa luta contra o mal, ela deve ser constante. A pessoa fiel é aquela pessoa que ouve a palavra, entende, cumpre a instrução que Deus dá. E aquele que começa a cumprir e para, é tolo. Perde a bênção porque não foi fiel no cumprimento daquilo que Deus falou ao coração. Quanta gente perdeu a bênção porque não foi fiel. Teve uma ocasião, vou contar aqui, teve uma ocasião que os sírios, eles estavam atacando Israel. O profeta Eliseu já estava no fim dos dias. O rei de Israel, chamado Jeoás, ele foi visitar Eliseu, que já estava morrendo já. E ele foi chorando, dizendo, meu pai, como é que nós vamos fazer agora? Porque os sírios estavam causando grandes problemas para o povo de Israel. E Eliseu então disse para ele, olha, toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flecha. Então Eliseu disse ao rei de Israel, põe a mão sobre o arco. E ele o fez. Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. E ele abriu. E então disse Eliseu, atira. E ele atirou. Então o Eliseu disse, essa é a flecha do livramento do Senhor. A flecha do livramento contra os sírios. Depois Eliseu falou para o rei, toma as flechas. E ele as tomou. E então disse ao rei de Israel, fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Preste atenção, Eliseu mandou Jeoás
atirar flechas no chão. Jeoás pegou uma flecha, atirou. Eliseu ficou olhando. Jeoás pegou a segunda flecha, atirou. Pegou a terceira, atirou. E parou. Parou de atirar. E o profeta ficou indignado com ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter atirado, e então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Que lição isso dá para nós? Quantas pessoas, preste atenção, quanta gente jogou só 3 flechas? Ou seja, tomaram uma decisão e pararam no meio da luta. O inimigo estava quase perdendo a batalha, ganhou força, porque a pessoa parou de lutar contra ele. Será que não é isso que você fez? Às vezes a gente acha que basta orar 1 ou 2 vezes ou 3 vezes, mas o fato é que nós temos que orar sempre. Jesus ensinou que nós temos de orar até a coisa se resolver. Ele contou aquela parábola do juiz que não queria atender a causa da viúva. Lembra disso? Eu contei num vídeo dias atrás. Está lá em Lucas 18. Jesus disse que era um juiz mau, que não respeitava Deus nem homem algum. Mas ele não aguentou a insistência daquela viúva e ele acabou atendendo a viúva. Às vezes a gente desanima. Acha que não está adiantando lutar. Mas é porque a gente não está vendo o que acontece no mundo espiritual. O inimigo está quase perdendo a batalha e a gente para de lutar, deixa ele se restabelecer. O rei Jeoás, ele não podia imaginar que cada flechada que ele dava ali na terra, nem de longe ele imaginava o que estava acontecendo no mundo espiritual. Como nós não vemos também. No mundo espiritual nós somos cegos. Quando Adão pecou, nós perdeu a capacidade de ver o mundo espiritual. Adão tinha essa autoridade no mundo espiritual. Deus visitava ele falava face a face com Deus. Ele via Deus no mundo, ele via o mundo espiritual. Mas quando pecou, perdeu essa capacidade. Hoje nós não vemos nada. No mundo espiritual somos cegos. Não vemos. Mas cada oração que nós fazemos, nós colocamos o poder de Deus em ação contra o inimigo. Oração, digo, quando nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Quando nós oramos para uma estátua, para uma imagem qualquer, não. Nós estamos perdendo tempo. Não podemos orar para quem já morreu, porque quem morreu não resolve nada. Ainda que tenha sido muito santo no passado. Mas, como eu estou dizendo, quando nós oramos, invocamos o poder de Deus entra em ação contra o nosso inimigo. Mas nós não vemos isso fisicamente. A batalha, ela é travada no mundo espiritual. Se não desistirmos, se não pararmos, o nosso inimigo vai ser completamente consumido e nós vamos conseguir a nossa libertação completa. Se Jeoás tivesse continuado, se ele tivesse jogado mais 2 ou 3 flechas, ele teria conseguido a libertação completa. Os sírios nunca mais seriam um problema para Israel. Mas ele parou antes que Deus mandasse parar. Isso tem acontecido com muita gente. Começa bem, o diabo faz uma graça, a pessoa pensa que não está adiantando, deixa de confiar e desiste. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, o bicho é malandro. Quando ele vê que ele vai ser derrotado, ele faz de tudo, ele se esforça para você pensar que a sua oração não está sendo ouvida, que não está adiantando você buscar a Deus. Ele pode estar torrando ali no fogo, mas ainda assim ele tenta resistir, porque ele sabe que muitos de nós somos volúveis, desistimos facilmente. Poucas são as pessoas que realmente são decididas. Mas se nós queremos vencer, nós temos que ser firme, decidido, não abrir mão da nossa vitória. Não tem negociação com o bicho. A Bíblia diz que os que estão com Cristo hão de vencer. Mas nós não podemos desistir da luta, enquanto não formos completamente libertos. Vamos orar? Você que está ligado comigo, então, nessa fé, eu quero que você ore agora. Não fique de boca fechada
Ore, porque Deus está sobre a sua vida. Exija que o mal saia da sua casa, da sua fonte de renda, da sua família, dos seus filhos. Você tem autoridade para exigir a saída do mal. Você vai vencer porque Deus é contigo. Então mande embora agora a dor do braço, a dor da perna, da coluna, da cabeça, de qualquer parte do corpo. Exija que o mal saia da sua vida. Não importa onde você se encontra agora, o que importa é que Jesus está presente onde você está, porque o poder dele está sobre você agora e você pode determinar a sua vitória. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por termos sido chamados para pertencer à família divina. Somos teus, fomos chamados, eleitos por ti e queremos ser fiéis a ti durante toda a nossa vida. Oh meu Deus, não aceitamos viver debaixo da opressão. Não aceitamos a amarração, não aceitamos a derrota e não tememos nada do inimigo, porque o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas sim o espírito de fortaleza. Pai, queremos o teu espírito sobre nós, invocamos o teu santo nome, invocamos o teu poder agora para aniquilar toda a opressão do inimigo, para destruir toda a obra do diabo em nossas vidas. Senhor meu Deus, tem gente me assistindo nesse momento que está dizendo: Deus, eu preciso de uma bênção, eu preciso da solução de um problema. Pai, eu vou usar agora a autoridade que Jesus me concedeu para paralisar todo o mal e desfazer toda a obra do inferno. O teu Espírito está sobre mim, sobre a minha vida, o teu poder está presente aqui e na autoridade que há, em o nome de Jesus, eu amarro todos os demônios causadores de enfermidades, eu paraliso toda a obra maligna, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, eu desfaço o teu mal agora, em nome de Jesus. A tonteira repentina, o tumor na cabeça, o problema na visão, na audição, no olfato, na garganta, nas vias aéreas, desde o nariz até os pulmões, o problema na boca, na gengiva, o inchaço, a infecção, a inflamação, seja desfeito todo o caroço, toda a hérnia, problema no estômago, nos intestinos, infecção em qualquer parte do corpo, eu mando que saia de qualquer órgão, caroço que apareceu na axila, inchaço que apareceu na gengiva, em nome de Jesus desapareça para sempre. Esse problema na raiz do dente, o problema no osso do maxilar, foi uma extração mal feita, sequela de uma cirurgia. Ainda que isso seja um tumor maligno, está desfeito agora esse tumor em nome de Jesus Cristo. Eu mando que saia em nome de Jesus. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu desfaço agora todo o coágulo, toda a obstrução nos vasos sanguíneos, nas veias, nas artérias. Eu ordeno em nome de Jesus, seja queimado, seja destruído todo o mal agora, o mal da labirintite, eu amarro agora, eu mando embora para nunca mais voltar. O caroço que apareceu nas axilas, problema nos braços, desde o ombro até a ponta dos dedos, fraqueza, bambeza nas pernas, mal no joelho, nos tornozelos, nos pés, em nome de Jesus. Todo mal, toda enfermidade, todo espírito de derrota, de amarração, em nome de Jesus, sai, desapareça e não volte mais. Pai, renova-nos em tua presença. Fortalece, ó Deus, este corpo, pois diz a Sagrada Escritura que o Senhor renova a nossa mocidade, como a da águia. Levanta essa pessoa que está fraca, que está abatida, que está desanimada, essa que já não sente mais vontade de fazer nada. Oh meu Deus, dá ânimo, dá vigor, dá disposição, traga alegria aos nossos corações, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.